de 2024. Já está gravando. Vou voltar aqui. E aí a gente vai retomar o ponto onde nós paramos. Então, só para lembrar todo mundo, a gente está estudando o texto que chama Da Estrutura Autista, do Jean-Claude Malleval. A gente avançou, eu fui dividindo em pequenos tópicos de argumento, eles vão ficando mais espaçados à medida que a gente vai avançando no texto. Era só para a gente ter um ponto de partida inicial em que a gente tem argumentos mínimos para conversar. Lembrando que a gente está estudando esse texto sobre a estrutura autista, depois de já ter estudado um elemento fundamental, que é a borda. Então, vou projetar aqui só para a gente poder lembrar. Deixa eu só provar aqui, peraí. Permitir a entrada, pronto. Eu vou projetar aqui para a gente poder ter um ponto em comum, mas eu mandei no grupo do WhatsApp esse mesmo PDF, tá? Se alguém que estiver online precisar falar, me dá notícia em voz, porque eu não estou vendo. Porque eu abri o PDF aqui na frente, tá? Então, se alguém precisar falar, me dá notícia em voz. Se me perder de voz também, me avisa, tá? E se cair a internet também, alguém me avisa, tá? Deixa eu encolher aqui para o canto. Senão não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Percebam que a gente começa o texto, então, falando... Renata, diga. Rapidinho, é a Giovana. Eu te mandei alguns dados sobre a supervisão, não sei se você conseguiu ouvir, que eu estava precisando de umas elucidações. Tá, Giovana, vamos falar sobre teoria hoje. Depois que acabar aqui, eu respondo seus áudios, tá bom? 7 horas. Tá bom, perfeito. Tranquilo. Bem, obrigada. Vamos lá. É porque, só para quem não... É porque o grupo de supervisão é numa segunda e o teórico é na outra segunda. E, às vezes, dá umas empacadas, né, na supervisão. Então, vamos lá. Continuando aí. Então, veja. O conceito de estrutura, pensar estrutura para o autismo, não é algo novo. Então, é alguma coisa que está aí sendo pensado há 3 décadas, há pelo menos 30 anos, ok? Bem antes, inclusive, da ideia de um transtorno do espectro autista pelo DSM, bem antes. Então, a ideia de estrutura não é nova, é razoavelmente antiga, mas não tinha sido ainda aplicada porque faltavam algumas condições mínimas para essa proposta. Lembram disso? Então, revisitando lá o que a gente conversou, faltava, primeiro, documentos clínicos, e como a gente conversou, como haveriam documentos clínicos, se não havia nenhum diagnóstico até então para poder atender e ter material desses casos clínicos. Então, faltava documento clínico. Outra característica também que a gente pode colocar junto com os documentos clínicos são os estudos das autobiografias. As primeiras autobiografias começaram a ser escritas, sobretudo da década de 70 para cá. Na década de 90 tinham pouquíssimas ainda. Hoje nós já temos bastante material. Então a gente precisava de material tanto de autobiografia quanto de estudos clínicos. Estudos clínicos é quando alguém atende e escreve. Autobiografia quando o familiar ou o próprio sujeito escreve sobre a sua trajetória, o percurso do seu tratamento, as suas características. Enfim, faltava material. Segunda característica que faltava, o estudo sobre a cognição dos autistas, inclusive em relação a saber quais são as possibilidades de cognição na vertente toda do autismo. E o terceiro, faltava o conceito de borda. Lembrando que o conceito de borda é o conceito que a gente estudou no último capítulo do Malleval, capítulo 3, da borda autística. Avançando aí um pouquinho mais no texto, ainda na primeira página do texto, na página 5, a gente também falou sobre que, a partir desses 3 dados, que são estudos clínicos ou autobiografias, o estudo da cognição dos autistas e a formulação do conceito de borda pela psicanálise, tendo esses 3 elementos, a gente pôde, então, começar a falar sobre o autismo como estrutura. Depois que a gente falou sobre o autismo como estrutura, a gente precisa, então, definir se é uma estrutura, quais são os traços principais em comum que se tem dessa estrutura. Lembre-se que todas as estruturas, pela própria lógica do estruturalismo, você tem que ter traços em comum para poder dizer que compõem
né? Esses traços em comum compõem aquela nomeação de estrutura. Quais são os 3 traços em comuns que a gente pode recortar? A retenção dos objetos pulsionais desde a primeira infância, ou seja, os bebês, desde muito pequenos, têm a retenção dos objetos pulsionais. Quais são os objetos pulsionais? Aqueles objetos que formulam as trocas, o olhar, a voz, o toque, né? Então, a retenção dos objetos pulsionais significa que ele é capaz de fazer essas trocas pulsionais, mas retém e não faz. Então, ele não oferece o olhar porque faltam condições fisiológicas de olhar. Fisiologicamente, o olhar é absolutamente permitido, ele é retido. Então, inclusive, é bastante comum que crianças que retêm os seus objetos pulsionais sejam levados para fazer exames fisiológicos, ou seja, avaliar se tem problema de audição, de visão e etc. Constata-se que o aparelho biológico está todo ok. Isso significa que não é que a criança não possa, mas que ela retém essa capacidade. A terceira característica, a segunda é a alienação retida. O que é essa alienação retida? Como vocês vão ver aqui, sem a sustentação da referência do significante médico. A alienação retida tem a ver com o fato de que, enquanto na neurose o sujeito passa pela alienação e separação, a gente tem estudado isso em Psicanálise 2, quem está aqui na turma, no caso do autismo, o sujeito ele entra na alienação, mas ele não conclui a alienação, portanto, também não vai passar pela separação. O que significa que a gente chama de alienação retida é essa entrada e estacionar no meio desse processo de alienação. Então, ele entra na alienação, mas não a conclui, não sai. Por isso, a gente chama de alienação retida. Terceira característica que a gente observa como características essenciais desse grupo, pensando numa estrutura, é o retorno do gozo na borda autística. Ora, o retorno do gozo em cada estrutura se dá num certo lugar. O retorno do gozo no próprio corpo, o retorno do gozo na linguagem, o retorno do gozo na borda. Aonde o gozo retorna nos dá uma certa notícia da estrutura. Fazer um quiz rápido. O retorno do gozo na neurose é onde? Não, autismo é na borda. Retorno do gozo na neurose. Lembra que o corpo na neurose é morto? E ele é morto? Isso, e o sintoma é o quê? Linguagem, não é? Então, o retorno do gozo é na linguagem. E o retorno do gozo na psicose? Lembra do corpo invadido? Corpo. E o retorno do gozo no autismo, na borda. Então, a gente tem uma certa noção das estruturas, das condições mínimas da manifestação daquela estrutura. Então, a gente tem essas 3 características essenciais aqui do autismo que é importante que a gente considere. A retenção dos objetos pulsionais desde a primeira infância. Então, o que é retenção? Ele não cede o olhar, não cede a voz, não cede o toque, não cede porque não tem as condições? Tem as condições, mas retém. Reter é diferente de ser impossível. A alienação retida, de novo, a retenção, percebe que a retenção é um assunto importante aqui. A alienação retida, ou seja, o sujeito ele entra na alienação, mas não a conclui, e finalmente o retorno do gozo na borda autística. Em vez do retorno do gozo se dá ali na linguagem, até porque a linguagem depende de uma certa ordenação do mundo através da linguagem, que dá uma amarração, o retorno do gozo se dá na borda. Lembrando ainda, a borda é composta por 3 elementos. Quiz de novo, né? Quais são os 3 elementos? Objeto autístico, as ilhas de interesse e o duplo. Né? Então, a borda é composta de 3 elementos fundamentais que dizem, no final das contas, aonde que a gente pode intervir na clínica, né? Como funciona esse retorno do gozo na borda, a partir desses 3 elementos da borda, e como que a gente pode intervir na clínica. Terminando a revisão, então, do nosso último encontro, por que a gente sustenta a hipótese de uma teoria da ideia de uma estrutura autística? Como a gente já disse, não são todos os psicanalistas que concordam com isso, estamos falando de uma linha da psicanálise lacaniana, que pensa nessa direção junto com Eric Lohan, Maleval e assim por diante. Então, por que a gente propõe a ideia de uma estrutura autística? Primeiro, se a gente avalia os casos durante toda uma vida e não só na infância, a gente percebe que há uma grande evolução com o tratamento,
sem perder essas 3 características essenciais do autismo. Lembrando quais são as 3 características essenciais do autismo? As retenções. A retenção dos objetos pulsionais, a retenção na alienação e o retorno do gozo da borda autística. Então, mesmo ao longo do tratamento, em que essa criança se torna adolescente, adolescente se torna adulto, adulto se torna idoso, mesmo com grande avanço dos tratamentos, não chegam a perder essas 3 características essenciais da estrutura, o que levou a dizer, no outro texto que a gente estudou, que o autismo evolui do autismo para o autismo, lembra disso? Então, o autismo não vai evoluir para uma neurose, o autismo não advém de uma psicose, o autismo evolui do autismo para o autismo, porque esses elementos fundamentais do autismo não chegam, de fato, a se modificar. Segunda característica, ali, ó. Segundo motivo pelo qual a gente propõe sustentar a ideia de estrutura é que a proposta de estrutura abriga a noção de transtorno de espectro autista introduzida pelo DSM-5. Então, supondo, e aí vem essa proposta do Maleval, inclusive no livro que chama A Batalha do Autismo. A Batalha do Autismo é uma proposta de uma batalha não de um campo contra o outro, mas uma batalha pela diversidade. O que é essa batalha pela diversidade? As pessoas precisam poder escolher os tratamentos que elas vão fazer. Eu não posso ter um órgão público que determine que vai ser só um tratamento X, eu preciso oferecer possibilidades de tratamento diferentes, e tanto as famílias quanto os sujeitos devem poder escolher os tratamentos que eles querem fazer ao longo do processo de uma vida. Então, se eu entro em embate direto com os outros campos do saber que utilizam, por exemplo, a noção de TEA, de transtorno de espectro autista, vai na contramão de eu propor uma diversidade de tratamento. Para eu propor uma diversidade de tratamento, eu tenho que andar ao lado e não sair batendo testa com todo mundo. Já pensou se a gente começa a comprar uma guerra, que a gente estava falando, economizar as batalhas aí, né? Se a gente começa a comprar uma guerra com todos os outros campos do saber, a gente precisa andar junto com a educação, com a medicina, com a fonoaudiologia, com a terapia ocupacional, entendem? A gente tem que conseguir, de algum modo, porque se a gente comprar uma guerra absoluta, quem vai padecer nessa história é o sujeito em tratamento. Pensa você em tratamento, escutando um dizendo uma coisa, outro dizendo outra, outro brigando com o outro. Sabe essas brigas que as pessoas arrumam e que, no final das contas, não melhora nada a vida do sujeito? Então, o segundo motivo é que a proposta, ela abriga essa possibilidade de que a defesa do autismo e de um tratamento para o autismo precisa propor a diversidade de tratamento. Então, quando a gente compra uma briga, por exemplo, da rede pública não restringir ao ABA o tratamento do autismo, não estamos dizendo com isso que não pode ter o ABA, estamos dizendo que isso que não pode ter só o ABA. Até porque, pela diversidade dos sujeitos, eu preciso ter uma diversidade de possibilidades de tratamento. Esses sujeitos são muito diversos para eu oferecer sempre o mesmo tratamento para o mundo, não importa qual idade, não importa quais as características, não importa o nível de suporte que ela precisa e assim por diante. Essa diversidade pode ser perigosa um pouco também, porque só vai cantando isso, né? A diversidade, ela é um problema, mas tem um ponto interessante, olha só. O terceiro tópico, eu acho que explica um pouco isso. O terceiro e o quarto, veja. O terceiro, o autismo mobiliza hoje quase todos os campos. Biologia, medicina, psicologia, educação e, obviamente, a psicanálise, que é o que a gente está falando aqui. Agora, a psicanálise, só a psicanálise estuda autismo? Não, está todo mundo estudando autismo. Né? Isso significa que a gente precisa encontrar uma via de consonância e não de divergência, né? Porque quem sofre com o embate é o sujeito autista e seus familiares. É claro que essa amplitude, essa possibilidade de tratamento não pode fazer ficar girando em círculo, tanto que aí a gente passa para o quarto ponto. Veja, tanto para as pessoas autistas quanto para os seus pais, que é a citação do Batalha do Autismo que eu tinha falado, tanto para as pessoas autistas quanto para os seus pais, é crucial manter a pluralidade de abordagens, bem como interlocutores oriundos de vários horizontes. A pedra angular dessa batalha, só um parênteses sobre isso, por exemplo, quando o saber médico se impõe ao saber educacional, está errado também, tá? A gente está dizendo que, inclusive, não pode haver hierarquias de saberes. A gente está dizendo que a gente tem que ter interlocução, não hierarquia de saber. Então, quando o neuropediatra manda para a escola dizendo que a criança tem que ficar 1 hora ou 2 horas dentro da escola, que ela tem que ter um suporte individual, que ela manda uma prescrição como se fosse uma receita de bolo, o neuropediatra está errado. Ele está completamente errado. Ele não pode invadir a outra área. Ele pode propor um diálogo, uma interlocução, mas ele não pode impor um saber sobre o outro como se houvesse um saber soberano. Assim como a escola também não deveria esperar o laudo
do neuropediatra para poder oferecer o apoio se ela própria percebe que a criança precisa de apoio. Então, é absurdo a escola esperar o laudo para oferecer o apoio, e é absurdo o laudo determinar como a escola deve agir com a criança. Deu para entender a lógica? Então, essas áreas precisam dar ao lado. Então, voltando aí, tanto para as pessoas autistas quanto para os seus pais, é crucial manter a pluralidade das abordagens, bem como interlocutores oriundos de vários horizontes. A pedra angular dessa batalha consiste em permitir que cada criança elabore com seus pais um caminho próprio e prossiga nele até a idade adulta, e na idade adulta também. Esse que talvez seja delicado. Veja, eu não posso propor um tratamento que vai servir para a criança quando ela tem 1, 2, 3 anos, e supor que quando ele fizer 18, você vai dizer algo do tipo, a gente já conversou sobre isso, olha, o que podia melhorar já melhorou, agora volta para casa e espera. Espera o quê? Se você propõe que você tem uma janela em que o tratamento pode ser proposto, e fechou essa janela, acabou, e o sujeito vai viver até os 100 anos, não faz o menor sentido. Eu tenho que propor um tratamento que permita acompanhar esse sujeito pela vida toda, não só por uma breve janela, um breve intervalo. Então, a pedra angular dessa batalha é elaborar, eu gosto desse termo, veja, que cada criança elabore com seus pais um caminho próprio que possa prosseguir nele na vida adulta. E isso levando em conta a incrível variedade de sintomas que o denominado espectro autista abarca. Depois, trata-se, pois, de uma batalha pela diversidade. Então, acho que essa batalha pela diversidade é esse ponto, voltando ao que você está colocando. A batalha pela diversidade aí, Lu, não é tanto permitir que o sujeito fique pulando de um lado para o outro, mas permitir que ele experimente as possibilidades e faça uma escolha que ele possa fazer um percurso singular, e tem que ser singular. Aí vem uma outra coisa que me irrita profundamente. Quando a gente recebe aqueles encaminhamentos que é copia e cola. Aquele que você vê que ele está prontinho, que só mudou, até assim, e destaca o nome da criança, porque você vê que a pessoa só colocou ali o nome da criança naquela linha. Ou seja, aquele tratamento proposto não foi proposto singularmente para aquela criança. Tem encaminhamentos que chegam com 40 horas de terapia semanais, a gente já conversou sobre isso em outros encontros, em que você vê que quando você pega do mesmo profissional, o outro, é o mesmo tratamento para todos. Não há construção de um tratamento singular conforme a especificidade da condição financeira daquela família, conforme as questões de tempo e jornada de trabalho dos pais, conforme a realidade da escola, se é integral ou não é integral, conforme a cidade que mora, se tem todas essas terapias ou não tem essas terapias. Sabe esses pequenos detalhes, assim, da vida que precisam compor? Então, todas as coisas propostas vão ter em todos os 5.700 municípios do Brasil? Por exemplo, ecoterapia, ok, maravilhoso, mas ecoterapia tem nos 5.700 municípios do Brasil? Então, esses pais vão ter que mudar para uma cidade de ter ecoterapia, porque a ecoterapia está na recomendação? Não, vou ter que propor alguma coisa que seja compatível com o lugar, a realidade, as condições também de onde aquele sujeito está. Não dá para a família inteira mudar, porque a prescrição foi uma, né? Para a gente avançar para o ponto que a gente realmente quer hoje, a gente já falou sobre esses exemplos, tanto da Temple Grandin quanto do Donald Gay, que são dois sujeitos que tiveram uma excelente evolução na vida adulta, mas foram considerados na infância como casos gravíssimos e que não teriam futuro. Curiosamente, tem um ponto interessante aí, que um dos casos é o caso 1, né, de nada mais, nada menos que... Lembra? Um dos casos, de quem que ele é? Kanner. Isso, exatamente. Fala de novo que ninguém te escutou. Kanner. Exatamente, do Kanner. Então, veja, curiosamente, o Kanner, ele tratava sobretudo... E aí, Francisco, tudo bem? O Kanner tratava, sobretudo, sujeitos com comorbidades, né? Inclusive, a questão cognitiva precisava ser estudada, inclusive, por causa do estudo do Kanner não avançou para essa questão cognitiva, né? E o caso 1 do Kanner, que era considerado um autismo grave, é um desses sujeitos aqui, que se vocês olharem aí, veja, está na página 5, ó. Página 5, no segundo parágrafo, né? Lá na quarta linha. O destino de Donald Gay triplé, o caso 1 do artigo Príncipe,
é o mais demonstrativo, e é muito interessante que ele tenha sido, porque veja como a gente precisava esperar que a pessoa envelhecesse, né? É o caso 1, atendido ainda na infância, né? Do artigo de Kanner, é o mais demonstrativo e o menos contestável dessas possíveis evoluções, que a gente não pode determinar tudo na infância. Observado nos anos de 1930 no Hospital John Hopkins, em Baltimore, em 2010, pouquinho tempo depois, né, de 1930, ele gozava de uma pacífica aposentadoria do Mississippi. Após ter trabalhado como caixa de banco dos seus pais, ele vivia independente e sozinho e ainda dirigia o seu carro e continuava a cultivar seus lazeres como golfe e viagens. Parece um caso tão grave para vocês? Ou parece alguém que envelheceu até bem? Trabalhou como caixa de banco a vida toda, aposentou, viajava, jogava golfe, mora sozinho, dirige o próprio carro. Ué, parece que ele foi bem. Quando vocês pegam, vale a pena ler o artigo do Príncipes, né? Que é esse caso 1 do Kanner, a projeção que ele faz deste caso no artigo é de um impossível, de um dano que é verificado na infância e que se arrastaria ao longo da vida. Do Kanner. Não, mas quem escreveu? Kanner, Kanner. É o caso 1 do Kanner. E é interessante, tem traduzido para português, e é interessante a gente observar que é essa ideia de que a gente precisava, então, para pensar em estrutura, que as histórias evoluíssem, entende? Que esse caso 1 da década de 30 alcançasse os 20 anos, os 30 anos, os 40, os 50, os 60, 70, os 80, para a gente ver, de fato, como se deu as possibilidades desse sujeito. Prever é um negócio meio complicado, né? A gente tem como descrever, mas prever e prescrever é um pouco complicado. Cuidado para não fazerem isso, tá? Sobretudo quando a gente fala assim, não, essa criança vai falar. Calma, você não sabe. Não, essa criança nunca vai falar. Opa, como é que você sabe? Tentem, porque os pais vão perguntar, mas vem cá, meu filho vai falar? Mas vem cá, os pais vão perguntar, e tudo bem, receber a demanda, receber a angústia, receber, é para receber mesmo, é o lugar de vocês, mas cuidado que a angústia de vocês não respondam coisas que vocês não têm como saber, entende? Vamos acompanhar, há grandes chances de evolução, você pode ler autobiografias que apontam para isso, convidar os pais a conhecerem mais de perto, inclusive as autobiografias, tem filmes e autobiografias, quem não for leitor, tem filmes também, e assim por diante. Bom, vamos avançar então? E aí, finalmente, a gente chega em alguns pontos fundamentais que entram, finalmente, no que a gente vai conversar hoje. Avançando aí para os sinais precoces de autismo, se a gente diz que o autismo evolui do autismo para o autismo, significa que a gente pode perceber desde muito cedo os sinais de autismo, certo? O que a gente percebe? A fuga do olhar a partir dos 3 meses, a falta da atenção compartilhada por volta dos 9 meses. O que é essa atenção compartilhada? Normalmente, quando a criança vai alcançar um objeto, ela não olha para o objeto, ela olha para você e mira no objeto, como se estivesse dizendo, você pega aquele objeto para mim. Isso é uma atenção compartilhada. Se a criança ela vai na direção do objeto, mas não compartilha como se fosse um pedido para ninguém, você vê que ela não compartilha este pedido e, portanto, você vai ter que adivinhar, porque ela mesma não está comunicando essa solicitação, pega aquele objeto para mim. Então, sem combinar, apontar e convidar o olhar de um adulto para fazer a combinação entre o olhar e o objeto apontado, né? Então, ponto 7, além da voz, o autista recusa, retém ou evita também os demais objetos pulsionais, já falamos sobre isso. A recusa, evitação ou retenção da voz não significa não saber falar, mas é uma retenção mesmo, como uma espécie de proteção. E aí tem uma citação do Selle muito interessante, na página 6, que a gente já falou, que tem a ver com esse ceder os objetos pulsionais serem equivalentes a uma mutilação. Ou seja, como se fosse doloroso ceder esses objetos pulsionais. Então, por que, né, ponto 9, por que reter o olhar, as fezes ou a voz? Pelo mesmo motivo, para recusar a interação. As trocas pulsionais, elas lançam você no mundo numa relação de trocas. Lança você no mundo numa relação interpessoal. Então, reter as relações inclui reter as trocas pulsionais, entende? Então, a primeira relação que a gente estabelece com o mundo é pelas trocas pulsionais. São pelos objetos pulsionais, voz, olhar,
toque. Então, se eu retenho essa primeira troca, inevitavelmente isso vai gerar como consequência disso a retenção e a impossibilidade dessas trocas de modo geral. Então, qual a consequência dessa recusa, evitação ou retenção? Ponto 10, ela leva à perturbação da comunicação. Perturbada, ela aparece nos seus extremos. Como assim nos seus extremos? Ou bem, nós temos bebês muito silenciosos, ou temos bebês que não param de gritar. Então, ela não aparece nos seus intermédios, ela aparece manifestada nos seus extremos. Em relação às fezes, ou prende as fezes, tem que usar supositório, porque não faz há 2, 3 dias, ou solta por todos os lados, fazendo vários cocôs por dia, e se deixar comendo, espalhando pela parede. Deu para entender a coisa dos extremos? Ou seja, uma relação de extremos com os objetos pulsionais, porque eles não estão ali para troca. Eles não estão ali para essa interlocução, né? Bom, quais são os recursos que o autista usa para recusar, reter ou evitar? Fechar as vias de acesso. Por exemplo, fechar os ouvidos, fechar os olhos, não olhar na direção, não falar ou gritar. Gritar é um ótimo modo de tampar a voz, né? Porque enquanto você está gritando, você não fala, né? E aí a gente chega, então, finalmente ao balbucio autístico. Abram aí, então, na página 7 e até a 9, que é o nosso objeto de estudo hoje, fundamentalmente, tá? O balbucio autístico, particularmente... Oi? O que foi, Carmen? Então, veja, ele vai acabar na página 10, começa aí na página 7, vai até a página 10. O balbucio autístico, eu particularmente acho um dos pontos fundamentais para a gente localizar, não só a questão da estrutura, desde o bebê muito pequenininho, mas também pensar nas intervenções na clínica com bebês e crianças muito pequenas. Por isso ele é tão importante, porque ele dá as primeiras manifestações. Aqui eu já fui organizando uma tabela, mas eu queria, antes da gente ir para a tabela, que a gente voltasse para o texto propriamente dito. Eu até ia projetar ele, mas eu não abri ele, então não vou projetar, não. Abram na página 7 e vão acompanhando aí junto, tá? O balbucio autístico. Então, desde a década de 1970, os psicólogos constataram que as condutas de evitação encontradas muito cedo no bebê, que virá a se tornar autista, a fuga do olhar e a ausência do apontamento protodeclarativo, né? Aparecem com frequência desde os primeiros anos de idade. Então, guardem isso como uma primeira coisa. Aparece muito cedo, não aparece mais tarde. Porque antigamente, se tinha uma ideia, com várias teorias, a mãe geladeira, depressão da mãe, dentre as várias teorias, uma das teorias que tinha é que o sujeito autista ele tinha um desenvolvimento até um ponto e depois retornava. O que se percebeu é que ele não tem esse desenvolvimento até um ponto e depois retorna. A gente já percebe desde muito pequeno uma alteração desse movimento com a linguagem, por exemplo. Então, veja, desde a década de 70, mas tudo isso é muito recente, tá? No campo da pesquisa, da década de 70 é outro dia, tá? Desde a década de 70 já se percebeu, então, que a fuga do olhar e a ausência desse apontamento protodeclarativo, o que é protodeclarativo? Eu aponto para o objeto, mas olho para você, para que você entenda que é para pegar o objeto. Acontecem com frequências muito comuns em bebês desde muito cedo. Deem um saltinho aí para depois do parêntese. Durante os primeiros meses, as crianças autistas não balbuciam, mas choram ou gritam quando são acordados, e outros ficam em silêncio, que é o que a gente falou dos extremos. Então, os bebês, de modo geral, eles intercalam, ora eles ficam em silêncio, ora eles balbuciam, ora eles gritam. Percebeu-se que os bebês que virão a ser autistas no futuro não têm esse intermédio do balbucio. Ora eles gritam, ora eles se silenciam. Parece faltar esse balbucio do meio. Deu para entender? Essa falta desse balbucio deixou um certo alerta. Mas lembre-se, de modo geral, as pessoas nem observam os bebês, tá? Então, observar que faltava balbucio, quantas pessoas, fala a verdade, quantas pessoas olham para um bebê de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e ficam ali observando as evocações, né? A voz, os balbucios e os sons. A gente faz isso. Todo mundo aqui que tiver filho vai fazer isso. Vai olhar que primeiro, nossa, ele falou né? Depois o ele falou Vocês vão ficar observando, inclusive anotando,
né? Mas isso é uma coisa de quem estuda. De modo geral, as pessoas não ficam fazendo essas observações, então passa batido, entende? Então chega para a gente antes, não porque não tinha sinal, é porque ninguém observou esses sinais. Porque se você não for treinado para observar esses sinais, você não vai observá-los. Então, o que dá para constatar é que o bebê muito pequenininho, ou ele gritava, ou ele ficava em silêncio, faltava aqueles sonzinhos. Quem já observou o bebê, quem não observou, por favor, vai observar, observe que o bebê, ele faz sons o tempo todo, regularmente, ele está o tempo todo fazendo sons. Sabe, fazendo espuminha com a boca, fazendo... ele fica o tempo todo fazendo esses sons. Percebeu-se que não, essas crianças que futuramente seriam autistas não tanto. Continuando, quando esse balbucio existe, ele aparece, página 8 agora, frequentemente de forma monótona. Comparável a um bebê caindo no sono, sem ânimo, sem inflexão intencional, como se não fosse um balbucio vívido, que convoca esse balbucio a ser assistido, como se não tivesse fazendo uma convocação ao olhar, porque não está mesmo, entende? Então, por que parece monótono comparado a um bebê caindo no sono? Porque ele não tem energia. Porque para que serve a energia? Gente, a energia serve para investir. O que é o investimento libidinal? É o investimento que eu coloco nas trocas pulsionais. Se não tem trocas pulsionais, vai faltar o investimento libidinal. Então, esse balbucio, quando há, vocês vão ver que ele é desenergizado. Ele é sonolento, mecânico. Normalmente ele nem há, e quando há, ele é sonolento e mecânico. Tudo bem? Continuando. Há autistas que só balbuciam quando estão sozinhos. Na presença de algum parente, fica em silêncio. Como é que a gente descobriu isso? Babá eletrônica, no caso. As boas babás eletrônicas. Então, observa-se o bebê não só com a sua presença, mas observa-se o bebê pelos sons que ele emite na babá eletrônica. Todo mundo que tem bebê e tem babá eletrônica fica do outro lado da linha acompanhando os barulhos do bebê. Até, inclusive, você aprende até a acompanhar assim, o bico caiu. Você começa a perceber todos os barulhos ali. E esses barulhos você começa a analisá-los. Eles são mecânicos, eles são vívidos, eles parecem convocar alguém. Parece que o bebê está convocando porque ele acordou e quer que alguém vá lá, ou não. Esse barulho, quando alguém chega, ele cessa. Ele é monótono, ele é sem expressão. Então, como é esse barulho, esse primeiro barulhinho da criança? Continuando aí, os estudos recentes sobre os balbucios e vocalizações do bebê ressaltam. Eu vou até tirar aqui, porque isso aqui já é um resumo do que eu estou fazendo. Eu vou tirar para não induzir a leitura, depois eu volto, vou parar a apresentação, tá? Tá. Então, vão acompanhando o texto. Eu não vou projetar não, porque eu esqueci de abrir o texto. Então, tá todo mundo com o texto aí, né? Olha o texto. Estamos na página 8. Olhem aí. Então, comecei na página 8. Então, continuando. A gente está falando sobre esses sons que o bebê autista produz ou quando ele não produz. Então, e quando produzem são mais mecânicos, quando estivesse dormindo, e regularmente quando não são assistidos. E por que não quando são assistidos? Porque há uma retenção desses sons quando esses sons representam alguma troca. Tudo bem? Continuando. Os mais recentes estudos sobre os balbucios e vocalizações do bebê autista ressaltam que suas características principais residem em uma pobreza estatisticamente significativa e de uma mínima busca de trocas interativas. Isso está claro, guardem esses fatos. Mínima busca de trocas interativas. De 0 a 6 meses, só um parênteses sobre essa mínima busca de trocas interativas. Vocês entendem por que é angustiante para quem cuidar de um bebê que não quer fazer trocas? Você entende que quando nasce um bebê, nasce também um cuidador para aquele bebê. Que a gente chama carinhosamente de mãe aí, né? Essa mãe que nasce quando nasce o bebê, tentem pensar que o que faz dela mãe é que ela busca reconhecimento no bebê que a legitime como mãe, entende? O bebê ri e ela fala, ele me ama. O bebê para de chorar quando pega no colo, ela diz, acertei, era cólica. Eu dou o peito para ele mamar e ele mama, e ela diz, ele gosta do meu leite. Vocês entendem? O bebê, ele valida a mãe como mãe. O que acontece com a mãe quando o bebê não a valida? Afinal, as trocas interativas são mínimas. Vocês conseguem entender o desamparo e o desespero da mãe? Por isso que a clínica com bebês inclui o tratamento da mãe. Não tem como. Porque a gente está falando de um bebê e de uma mãe que existem na interação.
É da interação que se trata. Então, se a gente... É de se esperar que sem essa interação, não é só o bebê que vai sair um tanto quanto com uma marca ali da falta dessa interação. A mãe também, porque ela busca nessa interação uma certa nomeação da própria maternidade. Então, vou continuando aí. 0 a 6 meses... De 0 a 6 meses, a frequência das vocalizações entre bebês que se tornaram autistas e outros se mostra equivalente. Então, veja, de 0 a 6 meses, a frequência das vocalizações entre bebês que se tornarão autistas e os outros bebês se torna equivalente. Entretanto, a partir dos 6 meses, período de aparição do balbucio, a diferença aparece com clareza. Viram como é cedo? Então, de 0 a 6, a observação pode até ficar confusa, mas para um bom observador, a partir dos 6 meses, a observação já fica muito clara. Mas lembrando que de 0 a 6, nós já temos outros elementos que não balbuciam para observação, que é, por exemplo, o olhar. Diga, Érica. Érica, você levantou a mão? É que minha mãe tá cansada aqui. Acho que é o filho de Érica. Ah, tá. Então, tá bom. Então, continuando. Então, continuando. A partir dos 6 meses, já é possível perceber a diferença do balbucio com clareza. Mas entendam. Então só é possível perceber a diferença a partir dos 6? Não. Antes dos 6, vocês têm as outras manifestações pulsionais, lembram? O olhar e a pega da mama, por exemplo, é uma das primeiras. Das primeiras que a gente percebe antes dos 6. O balbucio é a partir dos 6 meses que ele fica mais claro. Continuando aí, então. Quando o balbucio está presente, os estudos constatam a atipicidade da forma da sua manifestação. Além da pouca frequência, ele é pouco coordenado com o olhar, mais solitário do que interativo, parecendo menos socialmente orientado. Então, por que ele é mais solitário? Porque ele não é coordenado com o olhar. De modo geral, o bebê faz sons, e esses sons são para interação. Se o balbucio autístico não busca a interação, esse som não é coordenado com o olhar, não é necessariamente coordenado com as outras funções motoras, e se dá a sensação, portanto, que ele é menos socialmente orientado, porque ele não busca interação. Continuando na página 8, esse ponto é essencial porque os elementos do balbucio só podem adquirir significação a partir da resposta do grande outro. A entrada na linguagem, ressalta Lacan, se opera a favor da transformação do grito em apelo, para que o sujeito se torne invocante. Uma cessação do objeto voz é necessário, é preciso que o sujeito aceite fazer ressoar seu grito no vazio do grande outro, o que torna possível encontrar marcas de respostas que foram aptas a transformar seu grito em apelo. Excelente isso aqui, veja. O bebê, a princípio, ele grita, mas o grito vai ser traduzido e interpretado por quem recebe o grito como um apelo. Ele grita porque está com fome, ele grita porque está com dor, ele grita porque está com saudade. A princípio, o bebê grita, mas esse grito é interpretado como um apelo, correto? A importância de interpretar o grito como apelo, a gente já falou isso inúmeras vezes. É essencial para o sujeito que esse grito seja interpretado como apelo. Então, veja. Então, voltem no início desse parágrafo. Esse ponto é essencial, porque os elementos do balbucio só podem adquirir significação a partir da resposta do grande outro. Então, o bebê está lá no berço e faz e você chega nele e fala, o que você quer? Está falando comigo? Me chamou? Ou seja, a princípio, o bebê não sabe que esses balbucios ou esses gritos são uma mensagem. Quem diz que é uma mensagem é o grande outro quando ele responde. Ok? Mas o bebê gosta de receber essa resposta. Então, ele vai emitir de novo, e de novo, e de novo. Bom, e a entrada na linguagem se dá justamente por isso, em que o grito se torna apelo. E que o bebê agora não grita só por gritar, ele grita porque há uma demanda implícita nesse grito. Então, para que o sujeito se torne invocante, né, uma cessão do objeto voz é necessária.
Ou seja, é preciso que o sujeito aceite fazer ressoar o seu grito no vazio do grande outro. Então, é necessário que o bebê grite e espere a resposta. Entende aqui que esse ressoar no vazio do grande outro? Ele é bem simples. Se vocês pegarem o inventário de risco do desenvolvimento infantil, vocês vão ver lá que uma das perguntas que faz é: quando o bebê grita, ele para um pouquinho e espera a resposta? Quando você fala, você para um pouquinho e espera a reação do bebê? Vocês lembram dessas perguntas? O que a gente está querendo dizer com isso? Se os dois estão esperando um certo vazio que demonstre que a mensagem foi recebida, que a mensagem foi dada e assim por diante. Simples assim. Se vocês pegarem o inventário de risco, vocês vão ver que as perguntas são bem simples desse modo. Então, é necessário, então, que o sujeito aceite ressoar o seu grito. Agora, se o bebê não para de gritar, você chega e fala, eu já cheguei, ele continua gritando. Eu estou aqui, ele continua gritando. Houve a permissão, o aceite, para ressoar esse grito como uma invocação? Deu para entender? Não houve. Então, o que faz essa invocação é que haja essa alternância entre gritar e parar para ser atendido. Gritar novamente, parar para ser atendido. Então, tem que ter uma certa alternância. Bom, deem um salto. Então, aqui a gente está falando, eu até coloquei aí como um ponto 13, mas que está dentro do ponto 12 daquela tabelinha, que é a importância de que o balbucio seja traduzido pelo grande outro. Mas não basta que o grande outro traduza, é necessário que o sujeito aceite essa tradução. E como é que a gente sabe que o sujeito aceita essa tradução? Porque ele topa a interação, essa troca simbólica, tá? Deem um salto, a gente vai pular para dentro desse parágrafo grande, que começa assim, foi constatado que, acharam? Página 8, saltou aí umas 10 linhas. Vou correndo rápido onde a gente está, que fica mais fácil. Então, página 8, onde a gente estava. Quando Lacan escreve essas linhas em 1960, ele ainda não havia cunhado a noção de S1, mas ele já designa como insígnias das marcas que se inscrevem no todo-poderoso o todo-poder da resposta. Ou seja, o que faz o poder da linguagem não é tanto o grito, mas a resposta que é ofertada a esse grito. Por isso, o poder da resposta, né? Que inscreve o grito como apelo, né? Que inscreve o grito no campo da interação social. Aí vão pulando umas linhas e vocês vão achar lá. Foi constatado que se trata de uma proto-linguagem que precede a entrada na linguagem. O que é essa proto-linguagem que precede uma entrada na linguagem? Voltem um pouquinho. Se é bem assim, o significante da resposta do grande outro deve ser previamente ouvido para que o grito desapareça diante do S1 de apelo. Então, a alienação no discurso do outro deveria ser discernida desde o balbucio. É exatamente isso que sustentam atualmente os linguistas contemporâneos, que não o reduzem mais a vocalizações sem sentido. Olha que legal. O que se tem na contemporaneidade? Durante muito tempo achava que o bebê nem sentia dor, tá? Durante muito tempo, fazia cirurgia em bebê sem anestesia, porque supunha que o bebê não tinha dor. Supunha que a dor vinha a ser desenvolvida depois, porque ele precisava ter uma compreensão da dor para sentir a dor. Ainda tem gente que pensa um pouco dessa coisa do neném não sentir dor. Por exemplo, a coisa de furar a orelha na maternidade ainda é uma fantasia de que o bebê não tem dor. Não, vamos furar na maternidade para ele não sentir dor. Por que a maternidade retira a dor? No caso, assim, o prédio físico da maternidade, onde o bebê está instalado, retiraria dele sentir a dor. Mas vocês podem ver que ainda os bebês, muitos furam a orelha do bebê ainda na maternidade. Isso é menina, né? Eu nunca vi ninguém furar o do menino. Também tem uma esquisitice aí. Mas fura a orelha da menina ali na maternidade ainda, já supondo que o bebê naquele momento não sente dor. Então tem muitas teorias sobre os bebês. Uma das teorias sobre os bebês também, que ainda está em voga sobre o público leigo, é que os balbucios são vocalizações sem sentido. Que o bebê são como se fossem sons orgânicos. Entende? Como se fossem sons orgânicos, tipo o pum, né? Pelo visto, arroto, pum. O pum e o arroto eu concordo que são sons orgânicos, né? Mas que os balbucios também seriam sons orgânicos, entende?
O que a gente tem na contemporaneidade é que eles não são só sons orgânicos, não são só vocalizações sem sentido, eles possuem o sentido. E qual é o sentido? Do apelo, da convocação. Entende? Algumas pessoas já são capazes de olhar para um bebê e perceberem que ele tem vontade, que ele tem discurso e assim por diante. Diga. Eu acho interessante que atualmente eu estou percebendo que o brinquedo, que é o rato-cozinho, se repete, aí a criança ela fala, ele repete, ela fica horrorizada, ela repete de novo para ver se é isso mesmo. Porque ela está tão horrorizada que ela quer confirmar que aquilo aconteceu. E ela fica naquele jogo de horrores com ela mesma, né? E ela fica nessa repetição. E aí os pais meio que entenderam que tinha sentido, né? Ela sabia o que estava acontecendo ali. Então, esse brinquedo do cactuzinho é um bom exemplo disso. O Paul, o cactuzinho, esses exemplos todos que fazem estágio do espelho. No final das contas, que fazem espelho. É interessante, quando a gente oferece para bebês de 3 meses, 4 meses, a gente oferece esses brinquedos para bebês bem pequenininhos, né? Todo mundo sabe o que é esse cactuzinho, né? Você faz barulho e ele reage. E é interessante quando você o oferece para bebês de 3 meses, 4 meses, o bebê faz som, o cacto responde, ele se assusta. Vocês já observaram? Tem vários vídeos na internet. Aí o bebê faz de novo, lá pela 3ª ou 4ª vez, o bebê já está não mais assustado, mas jogando. Ele já faz jogo. Então, como é que você vai dizer que são vocalizações sem sentido se ele joga com o cacto ali? E desde muito novo, estamos falando de bebês de 3, 4 meses, que é justamente esse período que começa ali essa lógica do espelho. Então, o que a gente está dizendo é que, atualmente, a gente não considera mais que o balbucio é uma vocalização sem sentido. O bebê tem um propósito. Claro, ele não vai escrever uma tese sobre isso, tá? Ele não é capaz de... Mas a gente percebe, tem uma percepção de que há um propósito nesse balbucio. E a gente que vai interpretar esse propósito. Continuando aí, então, segundo eles... logo depois da protolinguagem. Então, o que é a protolinguagem? É uma linguagem que precede a entrada na linguagem. Então, protolinguagem seria um protótipo, por isso proto, né? Um protótipo de linguagem. Então, o balbucio, ele é só som sem sentido? Não, ele é um protótipo de linguagem. É uma pré-linguagem. Né? Então, ele é uma pré-linguagem que já dá a matriz de como vai ser a linguagem, como todo protótipo, né? Você faz o protótipo de aplicativo para dizer como vai ser o aplicativo, faz o protótipo da linguagem para dizer como vai ser a linguagem. Então, segundo eles, o balbucio, então, não é uma linguagem propriamente dita, mas é a codificação que fornece um quadro para o desenvolvimento da fala. Por isso, a gente chama de pré-linguagem, protolinguagem, protótipo de linguagem. De tal maneira que não existe descontinuidade entre as formas de balbucio e as das primeiras palavras. Algumas crianças dão, assim, a impressão de escolher suas primeiras palavras entre os sons balbuciados de que gosta de produzir. Então, é até interessante isso. A criança, então, ela vai balbuciar, 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 da noite para o dia ela para de balbuciar e começa as primeiras palavras? Não. Ela vai falar as primeiras palavras no meio do balbucio. Vocês entendem? E quem que vai ali pescar a palavra? Quem escuta. Ela não faz uma distinção entre o que é balbucio e o que é palavra. Ela vai balbuciando e no meio do balbucio saem umas palavras. Consegue entender? E aí, no meio do balbucio, sai uma palavra, você fala, você falou cacá, você falou papai. Normalmente a gente acha bem... E normalmente as mães ficam chateadas porque ela fala primeiro papai, depois mamãe, né? Até por causa do anasalado, né? O man é meio complicado, então o man vai ser mamá, né? Não vai sair mamãe, né? Vai ser um mamai. Mas veja, isso ela para de fazer o balbucio para então falar palavras, não, é tudo misturado. E é responsabilidade de quem ouve fazer essa pinça e buscar ali, tá certo? Então, é uma codificação que fornece um processo aí do desenvolvimento de uma certa evolução da fala, de uma protofala para a fala propriamente dita. Continuando, então. É coerente a este respeito que a pobreza do balbucio do autista se prolonga através das primeiras palavras menos numerosas e menos dirigidas. Então, durante o balbucio, a criança não autista vai mesclar no balbucio um volume maior de palavras.
Durante o balbucio autístico, que é um balbucio mais esvaziado, que não tem a libido típica da interação, que não é acompanhado do olhar e de outras trocas pulsionais, é mais mecânico, lembram disso? Outra característica do balbucio, ele vai vir mais empobrecido de palavras no meio. Então, a criança que lá na frente a gente aponta para o não autista, esse balbucio vai ser acompanhado de mais palavras no meio do balbucio e do autista menos palavras no meio do balbucio. Continuando aí, então. Por muito tempo, acreditamos que o balbucio era apenas um caos desestruturado, já não acreditamos nisso mais. Entretanto, ficou verificado que, a partir do 8º mês, o balbucio revela uma adaptação precoce dos princípios estruturais da língua materna. De uma criança inglesa pode ser diferenciado do balbucio de um pequeno francês, ou de um sueco, ou de um argelino, ou de um japonês. Ou seja, o balbucio tem sotaque. A criança começa a balbuciar com sotaque. E é claro que ela vai balbuciar com sotaque. Se o balbucio tem a finalidade de interação social, eu quero falar a língua do grande outro. Se a língua do grande outro tem uma certa cadência, por exemplo, se o grande outro fala inglês, vai ter um monte de ar, ar, ar. Se o grande outro fala espanhol, vai ter um r, r, r. Vocês entendem? Se o objetivo do balbucio é me comunicar com o grande outro, é claro que vai haver uma diferenciação sonora daquilo que eu quero capturar. Lembre-se que é uma tentativa de espelhamento. Diga, Valesca. Você falando disso, eu lembrei de uma situação assim, que eu atendo na clínica de bebês, né? E aí eu percebo o movimento das mães comparecer com esse bebê a partir do 8º mês. Porque não se percebe esse balbucio, né? E ao 8º mês começa essa questão da linguagem das palavras, do sotaque. E daí elas entram em angústia e comparecem, procuram ajuda. E aí que a gente vai começar a trabalhar essa questão do autismo. É bem interessante. Em outros países é diferente, mas a experiência que eu tenho a nível de Brasil, de clínica, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, é assim, a partir do 8º mês, elas procuram a clínica por conta desse sotaque, dessa fala, dessa linguagem, né? Bem interessante que é. É aquilo que você falou, vem muito angustiada, né? O que está acontecendo, que não fala, que não tem palavra, né? Porque o balbucio não é levado muito à escuta, né? Igual você fala, é só o outro que estuda que vai prestar mais atenção a 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, eu acho que você aponta aí, Valesca, uma coisa importante. Vai chegando perto de 1 ano, 8 meses, 10 meses, vai chegando perto de 1 ano, as pessoas costumam começar a perguntar, e aí, já falou a primeira palavrinha? Qual é a primeira palavrinha? Né? As pessoas já começam a fazer perguntas sobre o balbucio, não mais só como se fosse uma coisa sem sentido, mas como se fosse uma marca relevante para a chegada do primeiro ano de idade, do aniversário de 1 ano, né? E aí tem um ponto importante, veja, fica demonstrado muito claro, voltando à necessitação, demonstrado uma ancoragem precoce do sujeito e de sua enunciação no discurso do grande outro. Então, o bebê, ele não faz um som qualquer, ele faz um som que busca repetir, ancorar, tem a ver com alienação, inclusive, né? Essa enunciação do discurso do grande outro. Então, ele vai ter a cantoria do grande outro. Se o grande outro ele fala mais rápido, se fala mais lento, se puxa mais o R, se puxa... vai ter a cantoria. Bom, eu acho super legal que os bebês, eles realmente têm sotaque. O Brasil, ele é tão grande que aqui eles deram exemplo de um país para o outro, porque os países na Europa são menores que os nossos estados. Mas, se a gente fizer a consideração aqui no Brasil, a gente tem mudanças em relação a regiões mesmo. O português que se fala no sul não é o mesmo português que se fala no norte, ou no centro-oeste, ou no nordeste. Tem diferença e vocês vão perceber na cantoria do bebê já uma certa marca dessa diferença. Claro, se você tiver com muita vontade de observar. Se você tiver com esse ouvido atento, que é uma coisa que a gente costuma fazer. De modo geral, as pessoas deixam passar batido, tá? Ainda não é a época mais comum de procurar ajuda. Ainda está passando batido. Mas vamos continuar aí. Então, página 9. Então,
Na página 9, então, a gente fala que foi possível, um pouquinho antes na 8, foi possível demonstrar que a criança típica acompanha com vocalizações particulares as demandas e as manipulações de objetos, como guardar cubos ou gestos como sentar-se, ou de gestos como sentar-se, fazendo com que o balbucio possa servir para expressar desejos, interesses ou recusa. Então, o balbucio começa a aparecer assim, por exemplo, a criança quer ir no parquinho. O parquinho, por acaso, tem um lago, no lago tem um patinho. Um dia você levou a criança no lago e olhou para o lago e falou, olha o quaquá. Um belo dia, a criança está em casa e fala, quaquá. E você, magicamente, interpreta, ela quer ir passear na represa para ver o lago porque ela gostou do quaquá. Essa interpretação é toda sua. Mas, de algum modo, ela é importante, vocês entendem? Porque se por acaso a criança fala quaquá e isso passa batido, ela não vai repetir, porque esse quaquá tem um propósito, é ser recebido como enunciação, entende? Se alguém não vem e pega essa enunciação, ela morre. E aí... Isso. E aí vem a importância da estimulação. Por que a gente fala tanto de estimulação precoce em bebês? A gente tem falado cada vez mais, não diagnóstico precoce, a gente tem falado de estimulação precoce, entende a diferença? Porque diagnóstico serve para quê? Colocar debaixo do braço e angustiar as pessoas? Então, quando o bebê ele está até os 6 meses, não estabeleceu o contato visual, a gente vai fazer uma estimulação para tentar fazer essas trocas funcionais. Dos 6 meses até os 9, 10 meses, esse balbucio não está ali. Estimulações para aumentar esse balbucio, que inclui, por exemplo, ficar capturando os sons e evidenciando os sons junto com o bebê. E é engraçado porque vocês vão encontrar alguns pais que vão achar isso uma grande bobagem. E aí vem vocês tentarem convencer e convençam de que não é uma grande bobagem e de que eles não têm que ter vergonha de fazer essa voz do mamanhês. Veja, a voz do mamanhês ela é tão importante. Sabe aquela vozinha besta? Que você... É aquela voz. Então, essa coisa de você ficar repetindo sons, caretas, ou seja, convocar a criança. A estimulação é só isso. A estimulação é basicamente isso, convocar essa interação. Então, veja, voltando aí, o que a gente percebeu, página 9, lá no início, então. O balbucio, ele serve para expressar desejos, interesses e recusas. Então, o bebê muito pequenininho, ele já aprende a fazer um não. A recusa vem pela via sonora ou pela via do gesto. O bebê, desde pequenininho, já demonstra interesse. Por exemplo, se ele gosta de cachorro, ele vai sair falando cacá, 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 enunciado de cachorro, né? Para tudo quanto é lado. Deu para entender? Só que para que você reconheça como desejo, interesse ou recusa, é necessário que você traduza. Se ninguém traduzir, o som passa batido. Então, tomem isso como referência. O bebê vai produzir o som, aparentemente um tanto quanto aleatório, vai deixar de ser aleatório quando nomeado. Tudo bem? Continuando, então. Ele não é autista, página 9, no sentido de alheio à comunicação. Tanto assim, o que o adulto pode utilizá-la para provocar as respostas da parte dos bebês. Os Lefort formularam a hipótese de que haveria uma ausência de balbucio na criança autista para sustentar que ela não entra na linguagem passando pelo balbucio de la língua. Portanto, não haveria para fizeram isso na década de 90. Os estudos mais recentes evidenciam que a característica maior do balbucio autístico não é a sua ausência. Então, não é que o autista não balbucia, ele balbucia um pouco mais tarde com características específicas, por isso, inclusive, a gente pode estimular o balbucio. Não é a sua ausência, mas a sua pobreza estatisticamente significativa e sua pouca orientação social, que induziria a formular a hipótese de la língua pobre. Percebe que por essa frase você já tem uma ideia de o que se faz na clínica com bebês? Ou seja, se a frequência estatística do balbucio é pequeno, precisa se estimular o balbucio ainda mais. Se tem pouca orientação social, é necessário tentar estimular esse balbucio para uma comunicação social. Ou seja, vocês vão tendo uma notícia de qual é a estimulação que está se propondo ali. Né? Ele é quietinho assim mesmo, então deixe-o quietinho? Não, ele é quietinho assim mesmo, então vamos fazer uns barulhos, né? Entende?
Ou seja, tentar, de algum modo, oferecer um suporte para essa característica da pobreza estatística. Um balbucio autístico tem? Tem. Ele não é ausente, mas ele é mais mecânico, sem trocas sociais, empobrecidos de significantes que aparecem no meio. Entende? Diga, Valesca. Você falando aí, também teve uma questão que eu pensei aqui, que aconteceu dessa estimulação precoce, que é necessário, os pais que ficavam de bebês, que ficavam trabalhando na pandemia, né? Então, depois da pandemia, vieram muitas crianças, a partir de 9 meses, 1 ano e meio, que não tem linguagem, mas não é que não tem linguagem, é a criança que não foi estimulada, né? Muitas vezes deixava-se passar o quaquá, deixava passar o cá do cachorro, e aí a gente foi vendo que em cada, sei lá, chegava 5 crianças, as 5 não era uma questão de autismo, era uma questão, sim, de estimulação, que veio bastante. E, assim, agora começou a diminuir por conta disso, né? Começou a ir para as escolinhas, começou a ter estimulação, e é bem interessante você estar falando disso aí, para a gente pensar nisso, né? Na estimulação mesmo, né? E lembrando um ponto importante, eu particularmente, por exemplo, a gente está criticando ali os neuropediatras que passam 40 horas de terapia por semana. Eu particularmente prefiro fazer os pais participarem do processo, entende? Então, assim, a criança vai para a escolinha, vai para a creche, mas imagine o seguinte, em vez, vamos voltar uns anos atrás, você lembra quando a gente andava de carro, e a gente andando de carro, ia apontando lá para fora, olha a farmácia, vamos contar Fusca, eu brincava de contar Fusca. Inclusive, ganhar na época de dia de chuva, sempre sai mais Fusca na rua, obviamente, né? Quando chove tem mais Fusca. Então, essa coisa de você ir andando na rua e passar, olha a moto, olha o carro vermelho, olha a padaria, cachorro, olha o gato. Só que imagine o seguinte, ao invés de você ir andando na rua a pé, de carro, de como for, e ir apontando os objetos e nomeando, imagine que essa criança está andando de carro com o celular. O que significa que não há possibilidade, inclusive, de haver essas trocas, porque o celular não é troca. O celular não propicia troca, é diferente, entende? Então, a estimulação que a gente está propondo não é um bicho de 7 cabeças. Não, inclusive, não precisa pagar curso caro para isso não, tá? Ele é bem simples, é parar e pensar. Ora, se essa criança precisa que as suas vocalizações sejam percebidas, a gente vai contar. Fica atento e repete as vocalizações. Ele fez você fala Ele fez você fala Depois, além de acentuar as vocalizações, comece a traduzi-las. Mas eu não sei o que ela significa. Pouco importa. Traduza assim mesmo. Você está me chamando? Estou aqui. O que você quer? Leite? Né? Leite tem no meio. Ou seja, você começa a oferecer traduções. E assim por diante. Então, a estimulação não é um bicho de 7 cabeças, não tem grande segredo. E, honestamente, é melhor feita pelo grande outro da criança, entende? Por aqueles que podem oferecer afeto, amor nessas trocas funcionais. Melhor do que uma coisa mecânica feita, por exemplo, nada contra os atesos. Só estou dizendo que 40 horas de AT não substituem o olhar, o colo, fazer, o falar, entende? Dos pais. Mas os pais trabalham fora. Ok, mas eu suponho que eles voltam para casa em algum momento. Não é? E as crianças vão viver com eles. Então, a gente está propondo horas e horas e horas de estimulação? Não, pode ser assim, na hora que acorda de manhã, hora que você vai dar mamadeira, faça isso muito vergonhosamente. Olá, você acordou, vamos vestir a sua blusa, sabe? Assim, bem verborragicamente, na hora de dar comida, na hora de dar banho, na hora de vestir, na hora de carregar para a escola. Sabe esses momentos que você vai ter que cumprir de qualquer modo? Imagina fazê-los verborragicamente. A estimulação é basicamente isso. Diga, Francisco. Então, estou pensando aqui nesse balbucio do autista pobre, que não tem direção, né, para o outro, não tem intenção, não quer comunicar nada. Isso a gente poderia pensar que há aí uma recusa, né, já posta.
nessa pobreza, né? Interpretar essa pobreza como isso, né? Como já havendo aí uma recusa. Porque o balbucio, como você falou aí, né? Tem sozinha a criança faz até música, balbuciando. Chega alguém, cala. Então, eu interpreto, faço uma leitura assim, aí não é uma recusa em querer que isso ecoe no outro, porque há uma recusa do outro, né, no autismo. Então, já está posta aí, desde antes, essa recusa. A interpretação está correto, e aí a gente tem que pensar em como manejar. Por exemplo, o que a gente brinca aqui com o pessoal aqui na clínica, com as crianças pequenininhas e os bebês. A criança, por exemplo, ignora a sua existência. Causa um certo incômodo nela. Né? Então, por exemplo, aqui a gente é presencial, obviamente, que são bebês pequenos. Já pedi para a Carmen, falei assim, ele não nota que eu estou na sala, faça-se notada. Né? Faça-se notada que você está na sala. Como que você pode fazer-se notada? E aí fomos tentando. A primeira coisa foi, por exemplo, pegando pecinha casa de Lego maior e foi colocando dentro da blusa do menino. A princípio, nada. Quando a blusa foi ficando cheia, aí ele fez um apelo, tipo assim, para de colocar essas blusas, não com voz, né? Mas bravo, sacudindo a blusa, né? E aí, a hora que ignorou de novo, a Carmen foi colocar a primeira pecinha. Na primeira pecinha, ele já olhou de volta. Opa, fiz-me notada. Né? Então, esse fazer-se notada pode ser, vez por outra, fazendo barulhos. Por exemplo, teve um outro, esse foi até comigo. Ele ficava batendo essa parte aqui da mão na mesa muito forte. Estava todo calejado aqui, de tanto bater forte, né? E nada de notar a existência. Bom, na mesma mesa onde ele estava batendo, né? Fomos junto. Só que quando eu batia, isso de algum modo atrapalhava o bater dele, porque o meu bater foi mais alto do que o dele. E ele me olhou com cara feia. Pronto, me fiz existir. No que ele me olhou com uma cara feia, dobrei a costa, né? Aí eu bati assim, a louca batendo, né? E aí, curiosamente, ele parou de bater a mão, e ele estava batendo a mão já fazia uns 15 minutos, e meio vermelha, e foi pegar um objeto. Opa! Foi pegar o objeto. Aí eu vou interpretar, que legal, passou de bater a mão e quer brincar comigo, vamos brincar. Significa que, de fato, ele pegou o objeto para brincar comigo? Não, você vai colocando ali a possibilidade de uma interação naqueles movimentos, entende? Se fazer notado, se fazer visto. Mas você tem razão, Francisco, a base é a recusa. Mas se a gente partir do pressuposto, eu digo isso porque, por exemplo, teve uma outra, numa escola especial que tem aqui, o menino foi crescendo, por fim ele estava com uns 14 anos, hoje ele deve estar com 20 e tantos. Mas ele já estava, assim, com uns 90 quilos e 1,80 m de altura, então muito grandão já, assim, né? Uma criança que cresceu muito. E então ele era difícil de manejar até pelo tamanho dele. Quando ele ficava agressivo, quando ele ficava irritado, as pessoas tinham medo de serem machucadas por ele. Não que ele machucasse, de fato, mas é que ele era grandão. E aí, qual foi a saída dos pais? Tirá-lo da escola, colocá-lo à vontade no fundo do quintal. Então, o menino já não vestia roupa, não ia para a escola, ficava vagando no fundo do quintal de terra. É uma casa pequenininha, que tinha um quintal grande, com bananeira, com essas coisas, e o menino ficava vagando. O único modo de sair de lá foi chamar assistência social. Ou seja, porque não é porque uma criança tem diagnóstico que você... mas ele não aceita, ele não quer. Ok, mas é a nossa tarefa não aceitar essa recusa. Né? Então, que ele tem essa recusa, ok, mas que por causa dessa recusa, ele não quer vestir roupa, então vou deixar ele pelado. Ele não quer ir para a escola, então vou deixar ele em casa. Ele não quer sentar, então vou deixar ele ficar andando pelo... Opa! Você entende que também... Então, o que fazer diante dessa recusa? Entende? Jeane? Só uma pontuação, né? Também eu estou num grupo de mães e recentemente a gente debatia, né? Jeane, tenta falar um pouquinho mais alto, ou perto... Sobre o incentivo dos pais com as crianças, e como os pais têm se feito ausência, né? Eles estão muito ausentes hoje em dia. E muitas mães alegaram que a gente tem que respeitar o tempo de cada criança e que o incentivo ou esperar com que eles demonstrem alguma reação
seria estar apressando essa criança, né? Então, muita gente está confundindo isso também hoje em dia, né? Em respeitar o tempo e o espaço e o incentivo do desenvolvimento da criança, né? Só para um assunto que a gente debatia essa semana. Acho que essa observação é extremamente pertinente. Veja, quando a gente fala de não aceitar essa recusa, não significa impor sem singularidade. Significa achar algum ponto entre a singularidade do sujeito e a possibilidade de intervir sobre essa recusa, entende? Não significa pegar um padrão, que é o que a gente conversou até no início, né? Pegar um padrão e falar, olha, essa criança tem que fazer X tarefas nessa cadeirinha durante 40 horas. Não se trata disso. Mas, se diante da recusa eu não faço nada, essa recusa vai ficando cada vez mais ampla. Lembra que a borda, ela pode ficando cada vez mais larga, né? Ela vai ficando mais larga, até o ponto que talvez eu não consiga acessá-la. Agora, quais são as vias de acesso diante dessa recusa? Por isso que eu citei a borda de novo, que é o que a gente estava estudando no texto Maleval anterior, lembram? As vias de acesso são os elementos da borda. Então, quais são os interesses especiais dessa criança? São as ilhas de interesse. Quais são os objetos autísticos? Qual o duplo? Então, eu tenho vias de acesso. Eu não vou acessar de qualquer modo. Eu vou acessar pelos sons que ela me oferece, pelos objetos que ela escolhe, pelos movimentos que ela faz, acentuando, amplificando, decodificando, traduzindo esse material que ela me oferece, entende? Não impondo uma coisa absoluta vinda de fora, mas tentando localizar os elementos da borda. Os elementos da borda são fundamentais para serem localizados nesse ponto, tá, Jane? Diga, Francisco. Eu acho muito importante isso que você está falando aí, e esse exemplo que você deu, do bater a mão, né, e do Lego na camisa também, porque é bem isso, você fala, a gente não vai fazer uma parceria com o gozo autístico, né, então, fechou, tá fechado, e vamos ficar fechado também até um belo dia. Não, não é isso. E você falou de algo que eu acho precioso para a clínica, que é falado, né, o pessoal fala aí de perturbar a defesa. Essa recusa é uma defesa, né? Então, a gente precisa perturbar isso para conduzir o tratamento. Agora, a forma, que é o que você está falando aí, que eu acho importantíssimo, é como vai se perturbar essa defesa, né? É com docilidade, não é impondo, não é considerando justamente a singularidade, né? Isso é incrível. Então, e essa docilidade tem a ver com oferecer primeiro a escuta, entende? Então, por exemplo, uma criança que gostava muito dos Legos coloridos, por isso eles foram escolhidos para colocar na camisa. É uma criança que ficava batendo e fazendo barulho, por isso o barulho foi escolhido. Então, o ponto de partida para se deparar com essa recusa é algum material que é da criança. Então, primeiro se escuta. E como é que a gente escuta? Observando, deixa ele entrar, deixa ele explorar o espaço, veja como ele se movimenta, quais objetos que escolhe, né? Como anda, como sobe, como desce, o que escolhe, o que pega, como pega. Ou seja, primeiro você vai observá-lo, que é oferecer escuta. Lembre-se que a associação livre é o rigor, né? Ou seja, a regra fundamental da psicanálise é a associação livre. Como que se respeita a associação livre no caso de crianças não verbais? Pelos gestos, pelos movimentos, pelos barulhos, pelas vocalizações, pelos balbucios, entende? A gente oferece essa escuta flutuante também. E é necessário capturar pela nossa escuta flutuante, a partir dessa associação livre, que essa associação livre é isso, a criança entra, e a gente, a princípio, não oferece nada, né, Francisco? A gente oferece o entrar, né? E ela vai andar, ela vai... Então, ter essa paciência. Mas espera aí, você vai ficar meia hora só observando a criança? Sim. Você vai ficar meia hora observando a criança, exatamente. Inclusive, você vai pedir para a mesma coisa ser feita na escola, em casa. Então, vai dar muito mais que meia hora, tá? Observem em casa, né? Observem como que reage quando faz cocô. Fica irritado, nem percebe, tenta tirar a fralda. Sabe esses detalhes? Como é que toma banho? Lava primeiro o pé, lava primeiro a cabeça? Esquece alguma parte do corpo? Lava só o lado direito? Esquece o lado esquerdo? Vocês entendem que essas observações são importantes? Então, sim, não é só a gente que vai observar. A gente vai pedir para todo o redor da criança observar para a gente construir uma espécie de léxico, de gramática, entende? Do funcionamento. Eu quero saber como é a gramática de funcionamento, como é a composição dessa borda, como é o funcionamento desse sujeito, para eu poder intervir.
Entende a lógica? Vou projetar de novo aqui para a gente fechar nos nossos últimos 10 minutos o balbucio. Então, é só um resumo da página 7 a 9. A gente foi lendo aí da 7 a finalzinho da 10. A gente foi lendo, faltou quase nada aí, que na página 9 a gente estava falando sobre a lalação. Logo depois dessa la língua pobre, a gente falou na página 9 aí um termo que eu particularmente gosto bastante, mais próximo possível da palavra lalação. Então, la língua, lalação, protolinguagem. Estão entendendo o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer de uma condição mínima da língua que é anterior a essa que é reconhecida como tal, mas que já dá notícias que essa virá, né? De como virá. Então, veja, só umas dessas páginas. Por volta dos 3 meses, então, a gente tem, desde os primeiros meses, a fuga do olhar, certo? O que a gente se espera tipicamente? Então, aqui é a sequência do que a gente encontra no autismo. Faltou escrever aqui autismo, tá? Depois eu arrumo. Então, o que se espera tipicamente? Que a criança reaja ao mamanhês e que ocorram trocas de olhares entre a criança e a mãe. Então, o que a gente espera do 0 aos 3 meses? Que a criança reaja ao mamanhês. Lembra do mamanhês? Inclusive, com crianças típicas, a gente ainda na maternidade pode fazer aquele testezinho de levanta dedinho, baixa dedinho, levanta dedinho, baixa dedinho. Passa um pouquinho, neném levanta dedinho. Você levanta o dedinho, Lelene levanta o dedinho. Esse teste, ele é feito com bebês com poucas horas que nasceram. Então, com poucas horas de que nasceram, você já consegue fazer ali uma certa provocação do bebê e ver como é que ele reage. Entende? Então, tipicamente, a gente espera que o bebê reaja. Que ele não faça propostas, claro, já pensou, ia ser estranho, né? O bebê nasce e já faz propostas ao mundo. Mas que ele reaja às provocações que são feitas, entende? Então, do 0 aos 3 meses, a gente espera que ele reaja. E o mamanhês específico? Porque o mamanhês, ele se constitui antes do bebê nascer. É a voz da mãe que o bebê já escuta quando está na barriga da mãe. São aquelas vozes que ele já recebe, já escuta e, portanto, tem condições de receber, de responder especificamente. Bom, e o que acontece? Então, esse aqui é o bebê típico, que ele vai reagir a essas provocações. O bebê que lá na frente a gente localiza algo que a gente chama ali no inventário de risco do desenvolvimento infantil como sinais de risco. Desde os primeiros meses, a fuga do olhar, a recusa da amamentação, das trocas pulsionais que a gente já falou. Depois, a gente tem aqui por volta dos 6 meses, né? O que a gente espera tipicamente? A criança utiliza sinais para expressar diferentes necessidades, a criança solicita a mãe e faz o intervalo para aguardar a resposta, a criança reage, sorri, vocaliza quando a mãe ou outra pessoa se dirige a ela, a criança procura ativamente o lugar da mãe e pede ajuda sem ficar passiva. É o que a gente espera. Como é que você... da onde você tirou essas informações? Do inventário de risco de desenvolvimento infantil. Eu repeti isso 10 mil vezes, está sendo decorado o inventário de risco. Então, essas informações que eu coloquei aqui é justamente o que está lá nas perguntas do inventário sobre o que perguntar, tudo bem? Então, o que a gente espera tipicamente? Por volta dos 6 meses. Que a criança utilize sinais diferentes para expressar diferentes necessidades. Tranquilo? Se não entenderem algum, vocês falam. Que a criança solicite a mãe e faz um intervalinho para esperar. E espera, né? Porque é uma solicitação, né? Uma convocação. Que a criança reaja, por exemplo, sorri ou vocaliza ativamente. Vou botar aqui. Que a criança sorri, né? Ou vocaliza quando a mãe, outra pessoa, se dirige para ela, cadê o bebê da mamãe? A criança dá aquele sorriso, certo? E que a criança procure ativamente o olhar da mãe, né? E pede ajuda, pede alguma coisa sem ficar passiva. É o que a gente espera. No caso dos bebês com autismo, com 6 bebês, não vou corrigir, senão vocês vão falar que eu estou diagnosticando bebês. Nos bebês que têm indicativo lá na frente, se localiza, o que a gente tem estatisticamente lá atrás é que, por volta dos 6 meses, os bebês não iniciaram o balbucio, no lugar do balbucio, choram, gritam ou ficam em completo silêncio. Tudo bem? Esse balbucio começa um pouco mais tarde, como a gente viu, além de começar um pouco mais tarde, de um modo mecânico, sempre
sem grandes energias pulsionais. 9 meses. Essa numeração ficou errada, tá? Tem que arrumar aqui. Eu vou vendo os erros quando eu vou usar, né? Por volta dos 9 meses, o que a gente espera tipicamente? Então, tipicamente, a gente espera que durante os primeiros cuidados, os cuidados corporais, a criança busca ativamente jogos e brincadeiras amorosas com a mãe. Qualquer um que já cuidou de um bebê sabe que o bebê busca jogos e brincadeiras amorosas com a mãe, é só ficar observando ali. A criança demonstra gostar ou não gostar de alguma coisa. Inclusive, nessa fase, a criança começa, por exemplo, a não gostar de etiqueta de roupa, a querer um tecido e não querer outro, arrancar a fraldinha, diga de passagem, porque está calor. Ou seja, ela já começa a demonstrar que gosta ou não gosta de algumas coisas. Já tem algumas vontades. Estranha desconhecidos, isso é importante, ele não vai no colo de qualquer um, ele escolhe os colos que quer ir, define seus objetos preferidos, busca, inclusive a naninha aqui, né, o objeto transicional, as naninhas, né, se gosta de um bico amarelo, você vai ter que voltar para trás 100 quilômetros para buscar o bico amarelo, né? Busca aprovação no olhar do adulto e aceita variar a alimentação. O que a criança acontece aqui quando falta isso por volta dos 9 meses? A ausência desse apontamento proto-declarativo. Ou seja, não há essa convocação do sujeito na relação entre eu e o objeto, convoco a outra pessoa. Não tem essa declaração. Para fechar, então, por volta de 1 ano de idade, tipicamente a gente espera que a criança olhe com curiosidade para o que interessa à mãe. Então, a mãe está olhando TV, ela vai olhar o que a mãe está olhando. A criança, a mãe vai estar olhando uma roupa, ela vai pegar a roupa para olhar, vocês entendem? Ela se interessa pelo interesse da mãe. Esse interesse compartilhado. Diferencia objetos próprios dos objetos dos outros. Esse aqui é do neném, esse aqui é do papai, esse aqui é da mamãe. Então, não só se interessa pelo objeto dos outros, como diferencia os que são dela e os que são das outras pessoas, por volta de 1 ano. No caso dos bebês que estão ali no risco do desenvolvimento, balbucio aparece mais tarde, de forma monótona, sem ânimo, sem energia, sem intenção para ser lido pelo grande outro. Então, veja, enquanto essa criança de 1 ano está não só olhando com curiosidade para o que interessa à mãe, como tendo uma certa divisão do que é dela e do outro, essa criança, e aí aqui é o ponto que precisam procurar ajuda, tá? Porque no aniversário de 1 ano, está todo mundo cantando parabéns, e a criança está assim. E aí os pais vão assistir o vídeo e vão falar, tem alguma coisa aqui. Vocês entendem? Costuma ser nessa fase, porque é uma fase que, quantos anos você vai fazer? E a criancinha faz assim, lembra disso? Ou seja, que a criancinha ela já quer dar notícia de que se interessa pelo que interessa aos outros, então ela vê todo mundo organizando a festa de aniversário e ela vai se animar com isso também, e de repente você tem aqui do lado de cá esse balbucio monótono, essa falta de ânimo, essa falta de energia. Então não se espanta, inclusive, que às vezes chegam perguntando assim, existe depressão em bebês? A gente escuta isso, tá? Porque é como se o bebê tivesse deprimido, meio sem ânimo, sem energia, no canto dele, entende? Você provoca, você brinca, você oferece brinquedos, você fala, E é como se não tivesse energia para essa troca. Esse é o ponto, então, que a gente fecha a questão do balbucio. Alguma dúvida aí? Deixa eu fechar aqui o bichinho. Alguma dúvida online ou presencial? Deu para perceber por que é possível, sim, fazer indicativos de risco para o desenvolvimento antes de 1 ano de idade? A gente só foi até 1 ano de idade. Então, quando fala, mas só é possível depois dos 2. Não, a gente tem todos os sinais bem antes disso, antes de 1 ano de idade. Jeane? Desculpa, eu acho que eu levantei sem querer. Fala de novo que eu não escutei. Eu acabei apertando sem querer aqui. Ah, tá, Ela disse perdão. que foi sem querer. Tá bom, é porque o som estava bem baixinho. Bom, então a gente fecha por aqui, são 7 horas. No nosso próximo encontro, leiam, a gente vai avançar um pouco mais rápido, tá? Porque como eu queria avançar bem detalhadamente sobre os balbucios, no próximo a gente vai para as vocalizações involuntárias, a língua verbosa, as línguas particulares. 3 tópicos, porque eu quero até a página 15, na verdade 16.
A gente só não vai entrar na língua factual. Na verdade, assim, não, vamos sim, vamos terminar só dessa parte de língua, vamos até 18. A gente vai avançar um pouco mais rápido no texto. Bom, das vocalizações involuntárias, página 10, até a língua factual, que termina na página 18, tudo bem? Leiam, então, essas, e hoje a gente avançou só 3, mas eu quero avançar essas 8 no próximo, tá certo? Até lá, então, gente. Beijo para vocês. Vão pro Rio. Tchau, gente. Parar aqui a gravação. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.